pessoal, comecemos aí, ó, nosso assunto de estatística. É um assunto que está presente aí no nosso livro, certo? E ele é composto aí, é um capítulo que é composto aí de temas, os primeiros temas que nós vamos estudar vão ser esses aqui, ó: estudando estatística, variáveis estatísticas, população e amostra estatística e gráfico e tabelas, certo? Os últimos 3 tópicos aí nós vamos deixar para aulas futuras, ok? Vai nos interessar aí esses esses 4 primeiros temas propostos aí no nosso material. Então, o que é que nós temos, pessoal? Estudando estatística. Quando fizermos a leitura do livro, é importante a gente fazer a leitura no livro didático. Ele começa a dizer que o primeiro registro, né, de estatísticas foram através de censos. Censo é o quê? Censo é a contagem de pessoas, certo? É através dos censos que nós começamos com a o aperfeiçoamento desses censos, é que nós começamos a pegar outras características, né? Aproveitamos para pegar outras características como nível social, escolaridade, faixa etária, mas a intenção do censo era praticamente o quê? Fazer contagem de pessoas, né? A primeiro registro desse foi datado de 2238 a.C. e aconteceu aí na China, certo? Esse é o primeiro registro, o primeiro documento que existe, que foi encontrado. Contudo, há relatos de recenseamentos por volta de 2900 a.C. acontecido no Egito, certo? Isso aí pega-se por dados também históricos, ok? São dados históricos. Não se encontra o censo realizado conforme está no primeiro tópico, mas se encontram relatos da existência desses censos, que foram feito um censo. E para que serve aí o estudo da estatística, a realização desses censos? Ora, isso tudo era utilizado para constatar fatos e para perceber o que? Tendências e necessidades. Você estuda um fato uma variável estatística para você constatar um fato ou para perceber tendências e necessidades. Exemplos, pessoal. Por exemplo, vamos fazer um estudo para saber num bairro quantas crianças de 1 a 5 anos vivem num determinado bairro. Se percebe-se que naquele bairro existe uma grande concentração de crianças nessa faixa etária, e vê-se que, por exemplo, não existe nenhuma creche naquele local, então vai-se proporcionar aí, com o dado estatístico apurado, a gente pode tomar, um poder público pode tomar a decisão de construir ali uma creche, ok? Pode servir aí para isso. Se os dados estatísticos mostram que, por exemplo, numa região há uma grande quantidade de doentes que contrariaram a dengue, por exemplo, então vai se adotar uma medida ali sanitária para poder resolver o problema naquele local, naquela região. Então, dados estatísticos servem para tomar decisões de fatos que já ocorreram ou até decisões aí para o futuro, certo? Por isso que é importante a gente interpretar e compreender e estabelecer relações para poder realizar essas previsões e realizar previsões. Por quê? Vamos supor, no caso aí de um problema sanitário,
o mosquito da dengue, por exemplo. Se numa região esse ano houve vários casos de doentes, se nada for feito, próximo ano eu já tenho uma previsão. Isso vai se repetir novamente. Naquela região vai ter vários casos de doentes novamente. Ok? Então aí são fatos que a gente toma aí nas nossas decisões. Exemplos que a gente tem aí, ó, temos o quadro. Ele mostra um gráfico que ele mostra aí o que? Os alunos que frequentam o ensino médio por faixa etária no Brasil em 2010. Então essa é a ideia que ele colocava aqui, apresentando nesse gráfico. Então a gente observa aí que tem a faixa etária, ok? E nós podemos fazer a leitura do gráfico bastante simples. Ele diz o que, ó? Eu sei que a maioria das pessoas que frequentam o ensino médio, um pouco mais de 6 milhões de pessoas, de alunos, estão entre 15 a 19 anos. Estão localizados nessa faixa etária de 15 a 19 anos. Agora eu percebo também que existe uma pequena parte que está fora dessa faixa etária, de 11 a 14, e outra pequena parte que está um pouco deslocada, né, de 20 a 24 anos. E a gente percebe que existe pessoas com mais de 50 anos que também estão ainda no nosso ensino médio, né? O ideal é que o ensino médio de todo mundo acabasse realmente aqui até os 19 anos. Mas a gente observa que existe pessoas que estão, por algum motivo, estão fora dessa realidade, né, pessoal? Então essa daí é a demonstração da nossa tabelazinha, um dado estatístico aí apresentado. Agora, pessoal, nós temos as nossas variáveis estatísticas. O que são essas variáveis estatísticas? Elas são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, certo? Variável estatística é aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero apresentar de dado, né? Pode ser o quê? Eu posso estar estudando a idade, como no caso do nosso gráfico. Quais eram as variáveis estatísticas? Era a idade. Ele queria saber a idade das pessoas que estavam no ensino médio no Brasil, né? Então ele estudou a idade. Posso estudar sexo. Poderia saber qual é o sexo das pessoas que estão no ensino médio brasileiro. Eu ia ter masculino e feminino, né? Grau de instrução. Eu posso pegar uma faixa etária de idade, por exemplo, de 0 a 30, de 15 a 30 anos. Qual a faixa etária dessas pessoas? Qual a faixa etária? Não. Qual o grau de instrução dessas pessoas, né? Por renda. Renda familiar, renda individual, renda per capita. Tipo de moradia. Se é casa, se é apartamento, se é casa alugada, casa própria. Ok? Então isso tudo aí são variáveis. Essas variáveis, elas podem se dividir aí em duas. A gente tem as variáveis quantitativas, que é quando está relacionada a um valor numérico, a quantidade. O nome já está dizendo, é quantitativa, quantidade. Ou pode ser aí uma variável qualitativa, né? Ela está associado a uma qualidade, não a quantidade. Por exemplo, de variável qualitativa, sexo. Você quer definir uma variável quantas pessoas do sexo masculino, do sexo feminino torcem para o Flamengo, certo? Ah, mas você vai contar a quantidade de pessoas. Não, mas a variável que eu estou usando não é quantitativa, certo? É qualitativa.
Quantitativa é quando eu vou definir idade, peso, ok? Já essas variáveis, pessoal, elas podem modificar, ó. Antes de passarmos exemplos aí, ó. Quantitativa, altura, idade, peso, renda, nota da prova. Qualitativa, sexo, raça, escolaridade, ok? Já essas variáveis, elas também se subdividem. Elas podem ser o quê, ó? A variável quantitativa, ela pode ser quantitativa discreta. Em resumo, pessoal, ele coloca tudo isso aí, mas em resumo é o quê? Discreta. Ele é um valor numérico inteiro, certo? Um valor numérico inteiro. Como assim, professor? Ele pode representar o quê? Vamos supor, o número de clientes de um restaurante. Eu quero saber o dado estatístico de um número de clientes de um restaurante. Não vou ter 52 clientes e meio. 52 clientes e um braço. Não. Sempre vai ser números inteiros. 52, 53, 50, 51. Número de visitantes de um shopping. Certo? Quantidade de alunos de uma sala de aula. Sempre números inteiros aí. Ok? Já a outra variável quantitativa, ela pode ser o quê? Contínua. E aí, professor, o que é o contínuo? Contínuo é que ela está no intervalo real. O que quer dizer isso? Pessoal, em suma, ele é o quê? Um número decimal. Certo? Ele, em suma, é um número decimal. Por exemplo, ele dá aqui a massa de uma pessoa. Certo? Vamos saber o peso de todos os alunos do terceiro ano. Então, vamos pegar o peso. Aí um pesa 72 quilos bonitinho. O outro pesa 72 quilos e meio. O outro pesa 72 quilos e 58 gramas. Certo? Você vê que ele vai, perceba que ele vai com números decimais. Okay? Então nós temos variável quantitativa discreta e quantitativa contínua. Discreta, números inteiros. Certo? Contínua, números fracionários, números decimais. O que é que nós temos ainda? Ó? Nós temos também que a variável qualitativa podem também se classificar em duas. A primeira é a qualitativa ordinal, quando se refere a uma categoria que, mesmo não sendo numérica, a gente pode ordenar. Exemplo que ele dá, o nível de desenvolvimento de um país. A gente pode determinar um nível de desenvolvimento por alto, médio ou baixo. Outro exemplo, grau de instrução. Grau de instrução, certo? A gente pode definir isso como sendo o quê? Nível fundamental, nível médio e nível superior. Eu não estou fazendo quantidade, certo? Mas eu classifico por ordem. Quanto maior aí o nível, então ele vai ficar numa ordem mais alta, né? A gente tem também a variável qualitativa, sendo ela nominal. O que vai ser essa nominal? Quando não é numérica, porque numérica é uma quantitativa, né? E a ordem das coisas também não interessa. Por exemplo, sexo, feminino, masculino. Pode vir um feminino na frente e um masculino depois. Pode vir um masculino na frente e um feminino depois. A ordem aí não vai interessar, né? Vamos supor aqui, ó, como exemplo, ele bota a cor dos automóveis vendidos em uma concessionária. Vamos supor que as cores mais vendidas sejam branco, preto e prata. Essa ordem branco, preto ou prata não faz diferença. Pode ser prata, preto ou branco. Não alterou em nada, certo? A ordem que aparece, as instruções não alteram nada, ok? Então isso aí é uma qualitativa nominal.
Ela é qualitativa porque cor não representa quantidade. Eu vou ter a quantidade de veículos, certo? Mas a cor em si não representa, não é a cor que vai me trazer a característica, o valor. É o veículo, certo? E daí, pessoal, a gente pode ter esse quadro resumo, né? Quadro resumo com as variáveis. Então eu tenho que as variáveis podem ser quantitativa e qualitativa. A qualitativa se divide em discreta. Quantitativa discreta é um número inteiro, certo? Contínua, um número decimal, um número fracionário. Qualitativa ordinal representa uma ordem. E a qualitativa nominal não tem ordem, não tem número, certo? Não tem ordem, não tem número, não importa posição, não importa nada, ok? Um resumozinho prático. E aí, pessoal, nós começamos a ver aí a população e a amostra estatística. Se lembrem desse conceito aí, pessoal, de população, né? População é um conceito que a gente estudou quando estava vendo o que? Probabilidade. Certo? Quando a gente viu probabilidade no começo do ano, nós vimos aí esse conceito, né? Então eu tenho aqui como exemplo, consultar a altura dos alunos da terceira A da escola. É possível fazer essa consulta, eu sozinho, professor, ir lá e fazer essa consulta com os alunos do terceiro A? Sim, é possível, certo? Se eu quiser estudar só os alunos do terceiro A, eu não vou pegar uma amostra, eu posso estudar todo aquele conjunto. Todo aquele conjunto. Então, aquele conjunto ali, ele é minha população, eu estou estudando toda a minha população. Certo? Agora suponha o seguinte, pessoal. No lugar de eu só olhar os alunos da terceira A da escola, eu quero consultar a altura dos alunos do município que estão no ensino médio. Do terceiro ano, na terceira série do ensino médio. Ok? É possível chegar e consultar a altura de todos esses alunos do terceiro ano? Vocês vão dizer... Sim, professor, claro que é. É possível. Você visita as escolas aí do município, pessoal, mas olhem, pode até ser possível, mas vai dar um trabalho e eu não sei com quanto tempo eu vou terminar isso aí. Certo? Talvez quando eu for terminar, o ano já tenha acabado. E aí não vai ter mais sentido. Eu perdi as informações. As informações vão ter o quê? Um novo público lá no terceiro ano. Então, o que é que eu faço? No lugar de eu consultar todos os alunos do terceiro ano, eu vou pegar o quê? Uma parte deles, uma amostra. Que pode ser o quê? A amostra pode ser o terceiro ano A da nossa escola. Certo? E baseado com os dados do terceiro ano A, eu posso estender para todo o município de Itauá. Ok? Então, população é todo aquele conjunto que eu vou estudar, como a gente viu lá em probabilidade. Amostra é uma parte daquele conjunto, como a gente tem aí no nosso desenho gráfico, né? Nossa população e nossa amostra dentro da população, que a gente representa o quê? Diz que a população está contida, ou a amostra, desculpa, está contida dentro da população. Pessoal. E aí, nós vamos ver agora gráficos e tabelas. Pessoal, gráficos e tabelas, eles são o que, pessoal? São recursos estatísticos. São recursos que facilitam a leitura desses dados estatísticos. Melhor do que você perceber através de um texto. Ele dá um resumo
ele traz os dados mais importantes que é obtidos em uma pesquisa, né? Como ele diz aí, ó, as tabelas são utilizadas para organizar informações e apresentá-las de modo mais simples ao leitor, certo? Já os gráficos, além de simplificar a exposição dos dados obtidos na pesquisa, possibilitam uma análise mais detalhada acerca da evolução das variáveis e como elas se relacionam. O gráfico, às vezes, é de melhor percepção do que a tabela. Pessoal, ambos fornecem praticamente a mesma quantidade de informação. E o gráfico pode ser muito mais, às vezes, perceptível do que uma tabela, certo? Quando a gente vai olhar tabela, a gente observa um tipo de tabela. Já o gráfico, a gente observa vários tipos de gráficos, né? E depende da gente o quê? Escolher o que se adequa mais à situação, dependendo do quê? Dependendo da variável que a gente estudou, ok? Da variável que está sendo apresentada. Então posso colocar um tipo de gráfico aí. O que é que nós vamos ver, pessoal? Vamos ver esses tipos de gráficos que nós temos aí, ó. Primeiro, vemos aí tabelas. Tabelas. O que é importante compreender em tabela? Importante compreender em tabela, pessoal, que ele vai mostrar alguns atributos que tem obrigatórios existir em uma confecção de tabela. Nosso título. O título ele já tem que demonstrar o que é que aquela tabela, quais as informações que aquela tabela está trazendo. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, ele bota o que? Título. Pontos mais elevados do Brasil em 2015. Então, eu já sei que minha tabela traz os pontos mais altos do país, certo? E o outro ponto é a fonte. Fonte é da onde veio esses dados, da onde tirou. Foi construção própria do autor? Se foi, ele bota fonte. O autor que fez. Não foi o autor, ele pegou de outro canal. No caso aqui, o autor pegou dessa tabela, pegou a fonte lá do IBGE. Aí ele bota disponível no site tal. E quando ele acessou, que foi 26 de abril de 2016. Ok? Aí ele apresenta aí o nome e o estado onde se localiza esses pontos mais altos. E no outro lado a altitude. Então você consegue ver pela tabela, o ponto mais alto do Brasil fica no pico é o Pico da Neblina, em Amazonas, que tem quase 3.000 metros, né? Já qual estado que apresenta pontos mais altos, a gente observa que é Minas Gerais, né? Apresenta o que? O Pico da Bandeira, o Pico da Pedra, a Pedra da Mina, quer dizer, Pico das Agulhas Negras e o Pico do Cristal. Certo? Vamos ver aí mais um exemplo. Ele mostra aí, ó, nessa outra tabela, a informação que ele traz é o que? População indígena, quesito cor ou raça. No Brasil, segundo a situação do domicílio nos censos demográficos de 91, 2000 e 2010. Pessoal, o censo demográfico no Brasil, ele é realizado sempre nos anos que terminam em 0. Certo? Que é o que? 90, 2000, 2010, 2020. 90 não foi feito o censo. Foi feito o censo apenas em 91. Por que em 90 não foi feito o censo? Porque quando o governo, quem faz o censo é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela é uma autarquia da administração indireta, ou seja, ela é ligada aí, uma autarquia federal ligada ao governo federal. Na época, o governo federal demorou de fazer a contratação dos recenseadores. Então, quando foi fazer a contratação, praticamente o ano de 1990 acabou e foi feito apenas em 1991. Esse ano deveria ter censo, mas devido à pandemia
foi adiado, né? Não é que não vai se fazer o censo é necessário, né? Já passou o período de 10 anos, o último censo foi em 2010, então é necessário fazer um novo censo para saber como está a população brasileira, qual o número real de brasileiros, todos aqueles dados apresentados no censo demográfico, né? Todos os dados. Então ele mostra aí, ó, caso dos indígenas, né? Em 1991, quem morava na zona urbana, quem morava na zona rural e o total. A gente observa o que, ó, que foi havendo uma crescente, né? 91, 71 mil índios moravam na zona urbana, depois passou para 383, depois, ó, houve uma queda para 315 mil. Então os índios voltaram, saíram da zona urbana e voltaram aí para as outras regiões. Zona rural foram 223 mil, depois 350 mil, depois 502 mil. Aí não, aí sempre está havendo uma crescente, né? Aqui, pessoal, nós temos agora o que? O gráfico. O primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico de barras, certo? O gráfico de barras, como a gente já demonstra aí, ele é representado por barras, né? Essas barras tanto podem ser na vertical, como podem ser na horizontal, certo? Então a gente tem, ó, nosso primeiro gráfico. O gráfico ele traz praticamente as mesmas informações da tabela, só que ele dá uma percepção mais visível. Por exemplo, população brasileira estimada por região em 2004. Eu já vejo de cara que a região que possui mais habitantes no Brasil é a região sudeste, né? Já dá para perceber isso. Eu não preciso nem comparar os outros dados. Eu já consigo ver. Nessa outra tabela, ó, jovens de 15 a 17 anos de idade fora da escola nas regiões do Brasil em 2013. Então já vejo aí de cara que a região é essa, né? Que é a região, ó, Nordeste, pessoal. Nordeste. Ou seja, 16,9%. Os dados tá dado em porcentagem, né? Significa o quê? Que a cada 100 pessoas, 100 jovens de 15 a 17 anos, 17 jovens estão fora da escola, né? É muito, é muito. E outro gráfico aí, pessoal, ó, que ele reúne as duas informações ao mesmo tempo, né? Ele está dando oferta de energia no Brasil em 2011 a 2014. As energias são energia renovável e energia não renovável. Nós observamos que a energia não renovável é a que é a mais utilizada e até 2014, ó, teve uma crescente, ela sempre veio crescendo. Já a renovável, ela foi diminuindo, né? Ela foi diminuindo. Veja como é fácil e importante a gente pegar esses dados dos gráficos. E aí, pessoal, vem o gráfico de setores. O gráfico de setores é o conhecido gráfico de pizza, né? Conhecido gráfico de pizza. Ele é o que? Ele é um círculo que você divide em pedaços, né? Divide em pedaços. Nesse aqui a gente tem o que? Distribuição do PIB brasileiro por setor em 2014. Então o setor que mais contribui para o PIB é o setor de serviços com 71%. Depois vem a indústria com 24% e por fim a agropecuária com 5%. Olha, observe, pessoal, também eu não destaquei lá no gráfico de barras, mas lá também tem que existe o título e existe a fonte, certo? Tem que ter também no gráfico título e fonte, ok? E aí, professor, como é que a gente faz essa distribuição do gráfico de setores?
pelas porcentagens. Pessoal, ó, como é feito? Para você saber o tamanho da fatia que você vai destinar para um determinado, no caso aqui, setor, como foi que ele definiu que 71% corresponde a esse espaço todinho aqui nesse gráfico? Você faz uma regra de 3, que é o que? 100% equivale a quanto? A 360 graus do círculo, né? 71% equivale a X. Você faz essa regra de 3 e ele descobriu que a resposta seria o que? 255, graus e 36 minutos, certo? Pessoal, isso aí é importante quando você faz manualmente o gráfico, certo? Hoje a gente já tem vários aplicativos que você joga a informação e ele faz isso aí para você. Mas é importante saber como é que você descobre a quantidade de graus. Vai que cai na prova, né? Cai na prova, aí você não sabe calcular, fazer uma regra de... não sabia nem que era uma regra de 3. Ok? Outros gráficos, pessoal, que aparecem, mas não é muito comum, é a pirâmide etária. Pirâmide etária, como o nome já diz, é uma pirâmide formada por faixas etárias de pessoas. Ela pode trazer o que? Outras classificações. Você usar outras classificações juntas. Por exemplo, população do Brasil em 2010 classificada por sexo. Então ela trouxe uma outra classificação, uma outra variável. E faixa etária. Claro, já que é pirâmide etária, tem que ter idade no meio. Então ele mostra aqui, ó, do lado homens e do outro lado mulheres, né? E aqui a faixa etária, a quantidade de homens em 2010, a quantidade de mulheres em 2010 pelas faixas etárias, né? Pelas idades. E aí, pessoal, nós temos o pictograma, certo? Pictograma, ele é o que? Ele nada mais é do que você pegar os gráficos que a gente estudou, pessoal, e jogar uma ilustração, ó. Exemplo, percentual de casos prováveis de dengue por região no Brasil em 2015. Aí o que foi que ele fez? Ele fez o gráfico e jogou o mosquito da dengue aqui, certo? Ele só jogou uma ilustração. Outro exemplo, ó. Frota de veículos no Brasil em 2007 e 2015. Aí ele pega um gráfico de linhas, né? E faz o desenho aqui com um carro. Vários carros aí postados. Outro aqui, ó. Países com maiores reservas de petróleo em 2014. Aí ele faz, ó, no lugar do gráficozinho de barras, ele coloca o que? Um poço jorrando petróleo. Para poder exemplificar isso aí. Então, pictograma nada mais é do que deixar mais, assim, vamos dizer, divertido a visualização daquele gráfico. Aí, pessoal, a gente chega ao fim da nossa aula, certo? Tem tarefa disponível para vocês, tem exercício disponível lá para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o Google Sala de Aula. Tem lá 5 questõezinhas que está no nosso livro didático. Vocês vão acessar essas questões e vão fazê-las, ok? Postá-las até o prazo, que é domingo, agora dia 6, certo? Tiram a foto, postam lá e aguarda aí que na próxima semana nós vamos fazer a correção desse exercício, tá ok, pessoal? Então vamos lá e eu conto com todos vocês. Valeu, pessoal, um abraço e tchau!